que bom poder estar novamente com vocês aqui no programa. E devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, como é que você está hoje? Tudo bem com você? Joia. Eu acredito que o papo hoje vai ser bom e tem uma pessoa bacana aqui com muitas atribuições aqui para falar com a gente, Sim, né? Paulo, hoje a gente tem um convidado muito especial que vai agregar muito conhecimento. Tanto para você aqui de casa, até para nós aqui. Eu estou super animada. Então fala pra gente, Bia, quem que a gente vai conversar hoje aqui? Tá, o nosso convidado ele é muito especial, tá? Ele é psicólogo clínico, ele é empresário, ele é mestre em filosofia, ele é professor universitário em psicologia, ele é youtuber, que ele tem um canal no YouTube chamado Vença Sua Mente, voltado a temas de saúde mental e análise psicológica da cultura pop. Ele também é escritor, escreveu vários livros que a gente vai estar apresentando aqui e possui várias outras habilidades também artísticas, como canto e piano. Hoje nós vamos falar com o doutor e professor Thomas Mattioli Machado. Thomas, tudo bem, meu amigo? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos você. Poxa, cara, super legal. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é sobre mães narcisistas e mães manipuladoras. E é uma coisa que mexe muito com a gente, porque a gente tem essa projeção que mãe, de fato, é a coisa mais importante do mundo pra gente, e infelizmente nem sempre é só pro bem, às vezes também pode ser pro mal. Legal. Na verdade, o seu conhecimento sobre isso é algo que a gente já falou muito aqui no programa Vamos Pensar. Então, vai agregar muito. Poxa, fantástico. E posso fazer a primeira pergunta, Bia? Pode ir lá, manda bala. Então, tá bom. Thomas, acho que todo mundo que vai estar acompanhando a gente, como é o início de uma conversa, acho que é bem prudente eu fazer essa pergunta para você. Quem é o Thomas? De onde que é? Aqui de Mogi Guaçu? Quem é o Thomas? Conta pra gente. Pode até olhar para sua câmera ali para falar. Vamos lá. Bom, eu sou um cidadão aqui de Mogi Guaçu. Tenho 34 anos, nasci em Mojimirim. Aos 19 anos, fui para Marília estudar, na Unesp do estado de São Paulo aqui, longe, 400 quilômetros de distância. Passei quase 10 anos lá fazendo minha graduação, meu mestrado. Cheguei a passar no doutorado em filosofia, por razões maiores, não deu certo. Voltei para Mogi Guaçu, fiz parte da nossa faculdade aqui, a Faculdade de Professor Municipal, né? A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, fiz psicologia. Fiz pós-graduação em psicologia clínica, né, fenomenológica existencial. Fundei minha clínica, o Espaço Grécia, lá no Parque Cidade Nova. Comecei a dar aula de psicologia, já sou formado, isso tudo, né, já formado. E agora sou empresário, psicólogo clínico, professor universitário e também escritor. E também faço outras coisas como piano e canto. Mas profissionalmente são essas áreas da psicologia e filosofia que andam juntas. Deu para ver que você tem muitas atribuições, né? E até ia perguntar, nossa, é uma vida cheia porque é muitos compromissos, acredito eu. Professor, sua clínica, aí você quer colocar o hobby no meio, né? Que a gente falou aqui de música. O hobby é essencial, né? Demais. É a nossa válvula de escape, é a nossa... É tudo, né? As pessoas estão adoecidas porque parece que elas não têm mais um tempo para um hobby, algo que elas gostam, algo para edificar a alma. Isso é muito importante, né? A gente fala até na psicanálise, né? Falando aqui com 2 psicanalistas, dos mecanismos de distensionamento. A ideia de um hobby não é apenas se divertir, é sublimar, ou seja, transformar toda essa raiva do dia a dia, o estresse que a nossa cidade vive, de trânsito, de poluição, de queimadas, de política, para algo produtivo, algo que me faça bem. A ideia é trazer música e arte para a psicologia, é transformar a música em musicoterapia. É dar palestras com música, tocando piano com os pacientes. Porque imagina, se você conseguir fazer o seu paciente se emocionar com música, isso já é uma forma de catarse. Mesmo que ele não saiba tocar, e você trazer isso para ele. Então, enriquecer os caras com cultura, né? E tem a parte do canto. Você começou a cantar como também? Por causa disso aí? Eu não sou um grande cantor, tá? Eu só fiz um pouco de aula de canto, justamente para a ideia da percepção auditiva. Eu acho que a gente tem um aparelho fonador aqui, principalmente nós psicólogos, psicanalistas, pessoas que trabalham com o trato vocal muito, e a gente esquece de trabalhar ele. A gente faz exercício para o corpo, a gente faz exercício para a mente, mas esquece do trato vocal. Voz, explica para nós aí, que eu achei interessante. A ideia é a gente fazer exercícios para a gente projetar a nossa voz melhor, ganhar mais confiança, porque eu conheço vários colegas profissionais que são tão bons quanto eu, e não tem paciente.
vai falar assim com o paciente, fala baixinho, não projeta a voz, não abre o peito, não tem uma circulação correta de ar. Para nós que trabalhamos com a voz, é muito importante treinar com exercício. Um exercício simples de canto, serve para você cantar melhor e para você falar melhor. Olha que interessante, São Paulo. coisas Isso é pouco falado, né? É, muito legal. E é tão útil. As pessoas não sabem. Eu já falei com um colega psicanalista que ele ouviu isso do paciente. Nossa, você fala baixinho, né? Ele ouviu do paciente. Talvez está atrelado ao que você está falando. Uma pessoa talvez mais exercitada. Introvertida. Isso, né? Então isso pode ajudar até melhor o paciente. Mecanismos, né? Para ajudar o... Passa uma confiança maior, uma autoridade maior. Sim, então faz todo sentido. Atualmente você dá aula na Faculdade Franco Montoro? Não, eu me formei na Franco Montoro, mas eu sou professor da Unimogi. Da Unimogi. Da Unimogi. Professor de psicologia. Cada semestre são matérias diferentes. Agora eu sou supervisor de estágio clínico, supervisor de estágio educacional e estou dando aula de uma matéria chamada de psicanálise e criminologia, que é a ideia de tentar explicar o comportamento criminoso através de uma análise psicanalítica. Então, é uma matéria muito interessante. Nossa, interessante a matéria. Não, super legal. E eu vi também, né, até a gente vai entrar nos materiais que você tem, que você tem um canal no YouTube. O que você fala lá no seu canal que a gente falou aqui? O canal no YouTube ele ainda está tomando forma, porque ele começou como um canal de análise de filmes e de jogos. Eu gosto muito de jogos de videogame. E jogos de videogame, eles têm um material riquíssimo de história e de psicologia que pouca gente fala. A gente acha que videogame é só para criança, e hoje em dia a gente tem jogos com dramas profundos, inclusive ouso falar melhor que filme, porque é melhor trabalhado, são atores que não são tão conhecidos como é Hollywood, são atores diferentes, são escritores que levam mais tempo para escrever. Então, assim, a gente pode fazer análise sobre psicologia analítica, junguiana, freudiana, fenomenológica de jogos. Eu comecei com isso, o pessoal gostou pra caramba. E aí, parti agora para filmes, quero partir agora para análises psicológicas de livro e falando sempre sobre temas mentais. Como esse, por exemplo, de mães narcisistas, é um tema que eu pretendo me aprofundar bastante. Legal. O que chama muito a atenção, né, o que a Bia também tem para perguntar, né, que a gente está atrelado ao seu livro, né? Entre as coisas que a gente vê dos seus materiais, você acabou de falar do canal no YouTube, a gente sabe também da sua parte de escritor. Né? E o que chama muito a atenção é um livro, né, que dá até para mostrar aqui, Bia, que eu queria muito que o Thomas pudesse falar sobre ele, que chama, olha lá, Minha Mãe é um Monstro. Aí eu te pergunto, né, quem está em casa não entende muito sobre isso, está assistindo o nosso programa agora, e falou, Thomas está aqui apresentando um livro que se chama Minha Mãe é um Monstro. Um título pesado, acredito, na nossa sociedade. Pois é. O que quer dizer, o que se trata o livro Minha Mãe é um Monstro, escrito por você? É muito bom isso, Paulo. Quando eu estava pensando no título, teria outros títulos que não seriam tão pesados ou polêmicos, e atrelar a ideia de monstruosidade a um ser tão puro e importante, talvez a pessoa mais importante da nossa vida, depois, né, de nós mesmos, seja a nossa própria mãe. É ela que nos traz ao mundo, é ela que nos cria, é ela que nos desenvolve. Porém, a partir das minhas análises clínicas, vários casos de crianças, adolescentes e adultos incrivelmente machucados, pessoas altamente inteligentes, com medo da vida, com medo do próprio potencial, com medo da própria sombra. Eu comecei a perceber que tudo se resumia a uma criação perversa, a uma criação disfuncional, a uma criação narcisista. Então eu pensei que talvez uma mãe, para ser monstruosa, ela não precisa necessariamente fazer um mal fisicamente ao seu filho, como casos, perdão de falar, né, de torturas, assassinato. Talvez palavras, conceitos, o tom de voz, o olhar seja tão afiado quanto uma faca, quanto um bisturi. E para uma criança, a palavra da mãe vai moldar a própria identidade de quem ela é. Então, se a mãe fala para essa criança que ela não vale nada, que ela é burra, que ela é desinteressante, ela vai crescer um adulto pelo resto da vida acreditando nisso. E esse é um aspecto para mim monstruoso. E o pior, a parte mais triste da história é que muitas não sabem que fazem isso. Elas mesmas estão machucadas. Resultado também de uma criação abusiva dos próprios pais delas. Então, um ciclo que, se alguém não quebrar, ele há de infinito. Ele vai continuar e continuar. Então, a ideia foi construir 7 perfis de mães extremistas religiosas,
de mães militarizadas, que é aquela mãe que você tem que acordar, praticamente, né, bater continência, arrumar a cama, senão você é punido de alguma forma. A mãe que compara a filha com ela mesma, a mãe competidora, né, a mãe vitimista, que os problemas dela sempre são maiores que os seus. A sua primeira namoradinha te deu fora, seu coraçãozinho quebrado, você tem 15 anos, 14 anos, 12 anos. Mas o problema dela é maior que o seu. Ela é uma adulta. Ainda assim, para ela, o problema maior é o dela. Sempre, na verdade, o problema maior é de uma criança, sempre. Ela não tem a criança não tem os recursos que uma mãe tem. Então, eu quis trazer esses perfis, são perfis que eu constatei na análise clínica, né, do pessoal que eu atendi, e mostrar como resolver isso, de uma forma rápida, prática. O livro é curto, não é um livro de doutorado, mestrado, institucional, acadêmico, nada. É um livro para ajudar as pessoas leigas, né? Para todo mundo. Rápido. É para todo mundo. Lições práticas, 5, 6 páginas. Como que eu faço? Quando minha mãe me humilha na frente dos meus coleguinhas, você vai fazer isso, isso, isso. Nada de bater de frente, nada de xingar de volta, de brigar, nada. Não tem nada disso no livro. Se defender é se defender aqui dentro. Se acalmar, sublimar, ir para outro lugar, deslocar, perdoar. O último capítulo é como a arte de perdoar as nossas mães. Que é difícil, né? Exato. Bia. É muito difícil perdoar, muito difícil, porque também tem uma confusão a respeito do perdão, né? As pessoas acham que perdoar é como se, tipo assim, eu perdoo, então eu tenho que continuar sendo capacho, por exemplo, falando português bem, assim, bem explícito mesmo. Mas não, o perdão às vezes requer tempo e afastamento. E afastamento, para você parar, pensar, organizar a cabeça, o coração, entender o que aconteceu, entender a sua mãe também, porque ela sofreu. Né? É um monte de coisa, né? Eu acho que você sabe até falar melhor do que eu. Não, eu acho que você está maravilhosa nessa explicação, Bia. Gente, o Jung já falava isso, e por favor, eu vou deixar muito claro, que o Jung falava assim, para nos tornarmos homens ou mulheres no sentido de amadurecimento, nós precisamos matar simbolicamente, pelo amor de Deus, simbolicamente, metaforicamente nossos pais. Qual que é a pessoa mais difícil de dizer não? É para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho ou para sua mãe? Não é nem para o pai, é para a mãe. E se você aprender a dizer não para ela quando ela é abusiva, por mais que ela te torture psicologicamente por isso, uma hora ela perde força. E você reforçar o comportamento dela quando ela fizer certo. Tem um quê de modelagem comportamental, entendeu? E fazer isso é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Porque muitas vezes você também está sequelado, né? É impossível. Eu tenho essa consciência. Minha mãe é narcisista, mas eu também tenho um monte de coisa que eu carreguei dela inconscientemente. Entendeu? E às vezes eu até passei isso para minha filha sem perceber. Isso que é mais assustador, né? Então, assim, é por isso que é importante, eu acho, as pessoas saberem, porque, por exemplo, no caso de mulheres que tiveram mães narcisistas, elas conseguirem se policiar para não ser também uma mãe narcisista para sua filha ou para o seu filho, né? Que é o que acontece. Vai passando de geração para geração. Se você não se policiar. Reproduz, né? Porque, veja, vocês psicanalistas sabem isso melhor que eu. A gente introjeta comportamentos maternos e paternos. Mas, Bia, você falou uma coisa fundamental. Tomar consciência é parar de reproduzir. E que é difícil. Um dia, eu ainda não sou pai, um dia eu vou ser pai. No momento que eu me perceber fazendo alguma coisa que meu pai fez de errado, eu paro de fazer. O problema é não perceber. O segundo problema é perceber e continuar fazendo. Então, percebeu, tem que fazer um esforço para ser diferente. Mas a maioria das pessoas nem percebem. Elas não tomam nem consciência. Então, o primeiro grande passo é deixar de lado esse auto-julgamento de que a gente tem que ser uma mãe perfeita, um pai perfeito. E pior, um filho perfeito, porque ninguém é. No momento que você quebra essa expectativa, a gente não vai deixar de amar nossas mães. Muito pelo contrário, eu vou amá-la ainda mais aceitando como ela é. Mas aceitar não significa me submeter. Muito diferente. Tá? Que é a lacuna que fica aí entre que as pessoas pensam, não, até onde que eu vou e tal. É complicado, sabe? E eu achei legal, você colocou como um guia no livro, né? Um guia prático. Porque tem ali respostas práticas para você logo resolver. Então, como a Bia também falou, mencionou, né? É para as pessoas até que não sabem nada sobre isso, podem ler e falar, nossa, parece que minha mãe tem algo assim.
e já tem a solução e acredito que até numa linguagem bem fácil. Sim. A ideia é essa. A ideia é facilitar para o leitor, porque, veja, tem livros de 500, 1000 páginas falando sobre isso. Tem teses de doutorado falando sobre isso. Mas, gente, a gente já tem pouco tempo para ler, vamos falar a verdade. A gente é uma geração de Netflix. Então, precisa ser rápido. Eu preciso entender o mecanismo, entender por que ela faz isso. A partir do momento que eu entendo, eu jamais faço perdoar. Porque eu entendo que é o mecanismo fazendo isso por ela, não ela mesma. E que, de alguma forma, isso constituiu ela. No momento que eu entendo o mecanismo, eu sei como neutralizar o mecanismo. Eu só sei me defender quando eu conheço, de certo modo, o meu inimigo. Mas, Tom, você está falando que minha mãe é meu inimigo? Não necessariamente um inimigo, mas naquele momento você tem que ficar esperto. Tem que tomar cuidado. Porque as coisas podem ficar bastante sombrias se a gente não toma cuidado. Porque a gente é levado pela raiva. A gente é levado... E rompimentos acontecem. De pacientes nunca mais falaram com seus pais. E a gente não quer isso. Você acha que todo caso, alguns casos tem exceções que é melhor se distanciar mesmo? Tem uma eu gosto muito dela, que você acha que você já deve até ter ouvido falar, que é a Tariana Rocha, né? Então, ela é uma psicanalista também, ela é filha de mãe narcisista. Ela não fala muito sobre as coisas que ela passou, ela fala poucas coisas, mas assim, percebe-se que a mãe dela era barra pesada mesmo, né? E ela, tipo assim, no caso dela, ela se distanciou completamente da mãe, ela perdeu o contato com a mãe. Então, e ela tipo assim, ela aconselha, assim, muitas pessoas até se... como é que fala? Vê que tem sentido, né? Porque em alguns casos, às vezes, o rompimento às vezes é necessário. Mas aí que tá, mas também é doloroso o rompimento. Olha, poxa, Bia, é o pior cenário possível. É o cenário que eu pessoalmente nunca vou aconselhar. Por quê? Eu acho que um afastamento temporário é necessário. O problema é que quando muitas vezes esse rompimento ele é permanente, ou ele é infinito, ou ele não tem duração, ela vai perder o filho, mas você também vai perder uma grande parte de quem você é. Então, ok, talvez em casos extremos de esquizofrenia, de um borderline, de agressividade e de tentativas aí de homicídio, aí ok. Mas o livro foi direcionado para pessoas que não necessariamente são agredidas pela própria mãe, ou tentativas de assassinato, mas que ainda assim ficam muito mal. Porque se for o caso, aí a gente entra já no terreno do judiciário, não é nem mais da psicologia. Então, aí essa mãe ela tem que ser tratada pelo judiciário, por uma equipe multidisciplinar que vai analisar o caso se ela deve estar solta ou não. Essas mães, elas estão soltas, não devem nem ser presas. Não é caso de crime. É isso que é o problema, muitas vezes, da psicologia. A psicologia vai tratar transtornos mentais, e esses transtornos mentais de uma mãe narcisista não é criminoso, gente. Não é criminoso, muitas vezes. Para ser criminoso, o negócio tem que estar muito, muito feio. Então, a pessoa vai passando aquilo, ninguém vai vendo, ninguém acredita em você. E como que você lida com isso? Então, assim, o ideal, quando as coisas não estão tão feias, é sim dar um afastamento no começo. E vendo como as coisas vão. E se tratando com terapia. Tá? Sempre. A mãe não vai, mas o filho tem que ir. Sim. Tá? Se autoconhecer é fundamental. E, por exemplo, Thomas, o desrespeito, quando você tipo assim, é o bode expiatório mesmo da família, porque tudo que dá errado na sua família é culpa sua. E parece que, não sei, né, tem uma dinâmica, né? Às vezes tem 2, 3, 4 filhos e sempre um é o escolhido para ser o saco de pancada. Né? É o lixo, é o que não faz nada direito, é o burro, é a louca, é a filha ingrata, mentirosa, entendeu? Então, assim, como que você lida com isso? Porque mesmo depois, quando você cresce, você ainda é tratado dessa maneira. E eles colocam você nessa posição. Ó, você tem, assim, não é explícito, ó, você vai ser o bode expiatório, mas assim, a forma como eles te tratam, né? E parece que os outros irmãos também vai na mesma onda. Eles seguem o comportamento da mãe, sabe? Tá. Bom, duas coisas, né? A primeira coisa que eu tenho que entender é que minha mãe, provavelmente, não é exatamente a minha mãe, mas a mãe que está fazendo isso, ela está projetando no filho as suas próprias inadequações e suas próprias exigências. Provavelmente mães que tratam o filho como bode expiatório, para quem não sabe, o bode expiatório
Ele vem da ideia de que um bode ele tem que ser sacrificado pelos pecados de um povo. Essa é a metáfora, essa é a mitologia por trás do bode expiatório. Ou seja, o filho ele tem que ser, entre aspas, sacrificado, machucado, ofendido para pagar os pecados dessa família. Provavelmente, esse núcleo neurótico familiar não aceita os próprios pecados. Ela não sabe lidar com a própria culpa dela e é mais fácil soltar no elo mais fraco. Entendeu? Essa é a primeira coisa. A segunda, eu sabendo que, de certo modo, essa mãe monstruosa não sabe lidar com os próprios pecados, com os próprios erros, com as próprias inadequações, e está projetando em mim, transferindo em mim, eu tenho que diminuir minhas expectativas. Porque se a gente tem a ideia de que ela vai mudar em algum momento, isso é muito perigoso. Porque se você ficar nutrindo a esperança de que algum dia um milagre vai acontecer e essa pessoa vai parar de fazer isso, vendo o seu esforço, por que acontece com a criança, com o adolescente, com o adulto? Eu vou provar que eu sou digno do amor da minha mãe. Eu vou ser o melhor profissional. Se mata de trabalhar, se mata de estudar, casa com a melhor pessoa possível. E ainda assim não é o bastante. Longe disso. Então eu acabo, inclusive pode isso levar até o próprio suicídio. A transtornos da pessoa se agredir, se ofender, se machucar, porque ela não se sente digna do amor da mãe. Ela é intolerante com ela mesma, ela não aceita errar, ela tem que ser perfeita em tudo. Mas uma coisa assim absurda, né? Bia. Que adoece, causa neurose. Exato, uma grande causa de neurose. O que a gente faz? Para de esperar que a sua mãe te ame e passe a se amar como você fosse sua própria mãe. É isso que eu ensino para os meus pacientes. Talvez isso falhou, talvez em algum momento eles não sabem o que eles estão fazendo, mas você pode começar a se dar o amor que faltou a você. Porque se você for esperar que esse amor venha de alguma forma, pode ser que nunca venha. E coisas terríveis podem acontecer em algum momento. Tá? E Thomas, interessante isso aí de se amar. Mas daí como é que faz? Por exemplo, se você foi formatado desde a infância a se achar, desculpa o termo, mas se achar um bosta. Okay. O que fazer? Porque não é assim, né? Eu vou me amar. É difícil. Então, qual é o primeiro passo? Assim, o pessoal de casa que sofre esse problema, o que eles podem fazer? Nossa, é uma excelente pergunta. É o que eu ensino. Aí vem mais da psicologia fenomenológica do que a psicanálise. Abertura de possibilidades. Pensar em outras possibilidades. Porque, veja, se o meu professor está falando que eu sou o melhor aluno, estou aqui no podcast super legal, sinal que alguma coisa eu estou fazendo certo na minha carreira. Tenho uma namorada maravilhosa, tenho um amigo que se gosta de mim. Será se o mundo inteiro está errado, eu estou errado e minha mãe está certa? Não, peraí. Será que não existe uma possibilidade, um mundo alternativo onde está todo mundo certo e ela errado? Porque a gente nunca pensa na possibilidade que talvez que tudo que ela esteja falando de mim é incorreto. É equivocado. E é difícil, porque é a pessoa que basicamente ensinou você como viver, como você bem disse. Então a gente tem que matar os nossos deuses. É a morte dos falsos ídolos. Como Nietzsche falava, nós temos que quebrar os falsos ídolos. Esse é um ídolo falso. Esse é um falso Deus. Tá? Abrindo possibilidades, alternativas, vendo de outras formas, talvez começar a me tratar bem não seja alguma coisa tão ruim assim. Olha que interessante, né? Deixa eu fazer outra pergunta também que veio na minha mente. Porque, por exemplo, quando você tem uma mãe narcisista, você tem pessoas conhecidas em comum, que às vezes te conheceram já desde a infância, como parentes, né? Tios, tias, avô, avó, o pessoal da igreja que viu você crescer. E, tipo, a sua mãe, ela consegue fazer a sua caveira para todas essas pessoas. Então, todas essas pessoas acham que você é tudo aquilo. Você é a filha ingrata, a a problemática, a louca, e eles acreditam em você. E daí, quando você conta, não, mas minha mãe fez isso comigo. Mas o quê? Sua mãe? Não, sua mãe é uma ótima pessoa, ela é maravilhosa. E daí, como que a gente faz? Porque se todo mundo do nosso ciclo social acredita na sua mãe, que você não vale nada, então como que eu vou acreditar que eu valo alguma coisa se todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço em comum, os meus parentes, irmãos, até tem a mesma opinião que minha mãe. Como é que eu faço? Parando de acreditar nelas. Se eu tenho a necessidade de provar quem eu sou perto de quem eu estou, é sinal que eu não me conheço. Vamos lembrar, quando Sócrates foi lá no templo de Delfos, o que estava escrito lá no templo de Delfos?
Conheça-te a ti mesmo. Eu preciso ter a ousadia de dizer não para todo mundo. Às vezes tem pessoas na história da humanidade, a gente conhece. Um homem muito famoso que o mundo inteiro ficou bravo com ele naquele momento, que foi Jesus Cristo. Roma era o maior império do mundo na época. Roma ficou contra ele. Ele pediu desculpas por isso? Ah, não, né? Se tivesse pedido, não teria se tornado quem ele se tornou. É ele que nos ensinou. Figuras como ele, como Sócrates, Madre Teresa de Calcutá, várias pessoas que não pediram desculpas por serem quem são. Então, por mais que machuque, eu tenho que buscar informações de quem eu sou fora desse núcleo. Porque, veja, Bia, não é só a mãe que está doente. É o núcleo inteiro, é a cesta inteira de maçãs que está doente. Então, se eu ficar ali, por isso que sair de casa pode ser uma boa. Estudar fora. Poxa, eu vou namorar com a minha namoradinha, minha mãe está indo contra, e eu estou vendo que ela é uma pessoa boa e eu confio em mim, eu vou namorar com ela longe. Infelizmente. Esse é o preço que tem que ser pago. Senão a gente não consegue se libertar. Tá? Por isso que vem a terapia tão importante, né, Thomas? A Que terapia pode força, abrir a mente, essa força. Para dar essa outra alternativa, essa outra visão e suporte. Tá? Terapia é essencial. Sou um grande defensor da terapia. O que eu estava pensando aqui é a delicadeza de um tema como esse. Sim. Né? Porque, por exemplo, na cultura que a gente fala assim, a Maria, Ave Maria, a mãe é mãe, cara. Mãe é santa, né? A ponto de você ter que, em algum momento, abordar um tema de que existem mães que podem não ser tão boas como se é declarado na cultura. Né? Como que é para você, por exemplo, a delicadeza que você teve que ter, ou o manejo quanto a isso, para falar sobre um assunto desse, onde culturalmente mãe é tão venerada? Que fala obediência, né? É tipo assim, você tem que obedecer sua mãe, mas às vezes ela é aquela obediência cega, destrutiva, né? Duas excelentes perguntas. Eu sempre sou muito cuidadoso com o que eu falo. Isso não significa que minha plateia, o meu interlocutor, algumas vezes, não vou dizer muitas, graças a Deus são poucas vezes, me mal interpretam. Eu acho que todos nós somos capazes de pedir desculpa pela má interpretação, mesmo que a má interpretação seja do outro. Eu acho que eu tenho essa qualidade de falar, olha, se eu te ofendi, de forma alguma foi intencional. Deixa muito claro que não é um assunto pessoal da mãe da pessoa ou da própria mãe que está me ouvindo, porque muitas vezes são mães que vão ficar bravas comigo. Então eu tenho que explicar com muita delicadeza, com muito cuidado, que isso não é pessoal, que essa é uma possibilidade que inclusive é dos pais também. Só falta escrever, meu pai é um monstro também. Na verdade, o próximo livro seria Meu Pai é um Estranho, porque a gente tem pais muito mais distantes do que necessariamente monstruosos. Pais que não ensinam o filho a desenvolver sua própria masculinidade, seu senso de autonomia, a sua força, superar os seus medos. Essa é uma função muito mais paterna do que materna. Tá? Mas mal entendidos acontecem, eu peço desculpas, e como Lacan falou, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês, ou, na verdade, os meus interlocutores ouvem, mas eu faço o meu melhor. E se ainda ficou ofendido, eu sei que eu pedi minhas desculpas e vou embora com o coração sem problema nenhum. Eu fiz o meu melhor. É que é algo que precisa ser falado, tem que ter o tato, sim, mas existe. Não podemos negar. Negar a ponto de falar assim, não, é uma coisa que não existe, sim, tem relatos. E é dolorido, porque é pouca validação, né? Assim, você não é muito validado, né? Exato. E a gente precisa ser validado, né? No caso, assim, quem tem mãe narcisista sabe que busca validação, né? E às vezes, por causa dessa busca de validação, às vezes você tem uma tendência de às vezes, se aproximar de pessoas que são parecidas. De fato. Né? Para a gente quebrar esse ciclo a gente fala isso até na psicanálise, de um complexo de piano, né? Um complexo de Édipo, que pode reparar, gente. Pessoas que tiveram um problema com a mãe e com o pai tendem a encontrar namorados ou namoradas com características similares negativas. Então, para eu parar de fazer isso, eu preciso entender que eu não estou namorando minha mãe e que eu tenho que parar de buscar ela em algum momento. Que eu tenho que entender que eu posso sobreviver sem ela, porque esse cordão umbilical do abuso, de certa forma, nunca foi cortado. A gente não pode culpar elas por isso. Agora que é o momento difícil da terapia. Aí que muitas vezes eu perco o paciente, porque ele não quer confrontar. Ele falou mal da mãe. Eu concordei, falei, ok, narcisista e tal. Mas a culpa de isso ser perpetuado, cuidado, não é dela, é sua, porque você permite.
Ah, mas eu permito porque eu não consigo fazer diferente. Não, porque você ganha algo em troca disso. Sua mãe te detona, mas quando ela te vê chorando, é para ela dar um pouquinho de carinho. Sua mãe te arrebenta, mas depois vai lá te dar um abraço, te dar um presente. Se você faz o que ela quer e larga da namorada que ela falou pra você largar, vem cá, filho, tadinho. Pronto. Ou dependência financeira também, né? Exato, exato. Então isso cabe muito mais a nós como filhos do que mães. E isso não é confrontar a mãe, não. É confrontar o nosso medo de ficar sozinhos. Que é o corte do cordão umbilical. Tá? E é interessante, Thomas, o quanto uma pessoa ela pode carregar por anos um peso emocional sofrido. Eu gostei, porque você falou isso no começo. E eu fiquei pensando, né, até pessoas que às vezes a gente atende na psicanálise, que a gente identifica algo assim, e a pessoa fala, poxa, ela trouxe, por exemplo, uma baixa autoestima durante 30 anos. Ela sofreu coisas com 14, 15, com uma mãe, por exemplo, e está lá com 35, 40 anos na terapia, ali naquele momento buscando ajuda. É complicado ver um peso emocional por tanto tempo e a pessoa nunca procurou, ou talvez não teve informações sobre isso. O que você percebe mais? A falta de informação para a pessoa chegar, tentar procurar isso? Ou às vezes, né, Paula, às vezes até a pessoa vai na terapia, só que, assim, hoje está bastante difundido esse assunto, mas há uns anos atrás não era. Você falava mal da sua mãe, você era meu Deus, você que é o problema. Né? Vamos lá, gente. Informação tem em todo lugar, certo? O problema é que a gente não, muitas vezes, tem a audácia e a coragem de olhar essa informação, porque dói. Porque, veja, falar mal da própria mãe é uma coisa polêmica, estranha, e tem uma culpa que está relacionada aí contra a própria mãe. Então, eu acho que é muito mais uma questão de audácia, de contato, de coragem, do que de informação. E quando a pessoa sente esse poder, ela vai na terapia, e aí a gente tem que ser muito cuidadoso mesmo, como vocês falaram, para ela não se assustar. Não, ela não volta nunca mais. Mas isso é bom, porque assim, é bom ter profissionais da área que sabem que existe isso, né? Que reconhece mesmo, ó, né? Porque tem pessoas que não sabem. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas profissionais da área da saúde, por elas serem extremamente ultra mega religiosas, elas, primeira coisa é honra pai e mãe. Tá certo, tudo bem, também concordo, tem que honrar mãe. Claro. Só que às vezes é a forma como que é se honrar pai e mãe. Às vezes será que, né, não está sendo meio distorcido a forma, porque daí vem aquela obediência cega e tóxica, né, que acaba você perdendo a sua identidade e a sua própria vida para viver a vida da mãe. Então, aí que mora o perigo, né? Quando a gente fala aí de tratamentos alternativos, mesmo dentro da própria psicologia, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Eu acho que o princípio da moderação ele é bem-vindo em qualquer forma de psicoterapia. Seja ela um Theta Healing, uma psicoterapia psicanalítica, fenomenológica, reiki. Eu não estou aqui para desmerecer nenhuma. Mas a regra de ouro para todas é moderação. Se eu culpo minha mãe por todos os meus problemas, eu não sei se isso está muito legal, não. E se eu culpo a mim mesmo também por todos os problemas, também não sei se isso está legal. Porque se você culpa tudo a mãe, daí você entra no vitimismo. Exato. Daí você pode virar até um narcisista vitimista, né? Opa, perfeito, não tinha pensado nisso. Muito bom. É interessante. Porque você falou, eu sei que está rapidinho, né, o tempo está acabando, mas assim, você falou de vários, no livro, que tem vários tipos, você identifica, classifica vários tipos de mãe. Podia falar rapidinho? Assim, será que dá tempo? Não sei se tem um tempinho? Lógico. Vamos lá, rapidinho. Minutos para isso. A gente aqui tem, olhando o sumário aqui, a gente tem alguns perfis, né? A mãe carente, que essa mãe é exatamente vitimista, que os problemas dela são maiores que os seus, ela sempre está chorando, ela sempre está depressiva, mesmo se você leva ela para Paris, e Paris não é o suficiente. Se você fizer o que ela quer, aí tá bom, mesmo que seja um rolê super chato, tem que ser algo sempre do jeito dela. A mãe desinteressada que nunca presta atenção realmente em você. Você vem contar que você tirou 10 da prova. Sua obrigação. Poxa, mãe, conheci uma menininha bacana, conheci um menininho bacana na escola. Olha lá, hein? Cuidado pra não engravidar, hein?
Ou seja, ela não está nem interessada em você. Ela está interessada só em si mesma, tá? A mãe militarizada, que é aquela que já acorda, como eu falei um pouco, né? Você tem que já acordar prestando, batendo continência. Ela é abusiva a ponto de exigir notas altíssimas da faculdade. São normalmente filhos que se tornam obsessivos compulsivos. Tem que arrumar casa, tem que ser o homem perfeito, a mulher perfeita. A mãe competidora, que são mães que querem se sexualizar mais do que as próprias filhas. São mães mais velhas, que, claro que a mãe sempre vai ser mais velha que a filha, por uma questão biológica. Mas se a filha comprou uma saia bonita, a mãe vai lá comprar uma saia igual. Inclusive uma saia até um pouco mais sexualizada, mais chamativa, para querer ser mais bonita que a filha, porque não aceita que está envelhecendo. Né? Novamente, gente, por favor, isso é uma questão psicológica, a gente não entra em debate ideológico, né? Sim. A mãe extremista religiosa, exatamente o que você falou, que a mãe, que a filha necessariamente tem que casar virgem, ou o filho. Normalmente são mulheres que sofrem mais isso na mão das mães. E essa é uma decisão que a filha tem que fazer, não a mãe. Se a filha escolher, ok. Agora, se for a escolha da mãe, não. E a mãe que escolhe a carreira da filha, que escolhe a carreira do filho. E se você fizer alguma coisa fora disso, Deus vai te queimar no inferno. Tá? Isso é muito perigoso. A mãe ausente é aquela que a gente mais ouve nos jornais, que simplesmente abandona o filho, deixa para a avó cuidar, deixa para a creche cuidar. Essa mãe nunca está perto, ela só cuida dos interesses dela. Ela é uma mulher autônoma, ela é uma mulher poderosa. Ela é tão poderosa que nem filho existe mais para ela. E o muito comum, estranhamente também, a mãe super protetora, que passa a impressão que é a melhor mãe do mundo, que não deixa seu filho respirar, não deixa seu filho se desenvolver. A gente tem adultos inseguros e ansiosos. E por fim, a gente tem a arte de perdoar nossas mães, que é o modo da gente olhar as mães como elas são e perdoar o jeitinho que Deus as fez. Tá bom? Muito legal essas explicações. Porque o perdão, se você não perdoa, você vai ficar carregando uma corrente no resto da sua vida. A superação está no perdão, não no confronto. É no perdão. Esses perfis que você trouxe, detalhou aqui, achei muito legal. Você acha possível uma mãe ter todos esses aqui numa só? Às vezes tem um pouquinho de cada um. Eu acho que é possível ter todos, mas alguns se sobressaem. Normalmente a gente vê 3, 4 perfis. E normalmente um sai mais forte e tem outros que são um pouco mais fracos e se misturam. Mas dentro da psique humana, cara, tudo é possível. Você tem vários transtornos mentais numa pessoa só. Isso é completamente possível e acontece, cara. Tem vários transtornos mentais numa pessoa só. Sim, com certeza. Caramba, olha isso. Transtornos comórbidos, ansiedade e depressão normalmente andam juntos. Borderline já carrega depressão, pode carregar indícios de psicose. O esquizofrênico pode ter indícios de psicopatia. A gente teve muitos psicopatas esquizofrênicos. Psicopatas obsessivos compulsivos. Narcisistas antissociais. Então, são doenças comórbidas porque elas coexistem numa mesma psique. Tá? Isso é muito louco. Inclusive, várias personalidades dentro de uma mesma psique. Que é o transtorno dissociativo de identidade. A gente tem até aquele filme, né? Fragmentado. E nossa, aí é real, né? Tem gente que não acredita que aquilo pode ser possível. Não, mas aquelas personalidades são reais. Pessoal, às vezes até... Você tinha que falar alguma pergunta? Não, eu fiz a pergunta já. Tá. Aí eu queria que você mostrasse de novo o livro, Bia. Pode ser? Sim, e tem mais livros que não foi falado, mas não dá tempo. Mas então, tem esse aqui também, que é Eu Te Odeio, que fala sobre como lidar com a raiva. Com a raiva. É isso? Rapidinho, Thomas, o que diz então o livro? Lidar com a raiva? Vamos lá, gente. Raiva, isso foi feito mais para nós homens, que a gente tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com a raiva, com a agressividade, e lidar com pessoas que são raivosas com a gente. São vários mecanismos de defesa do Freud utilizados para ajudar a gente a lidar com aquele impulso de quebrar tudo, de bater o carro, de socar da cadeirada, e ficarmos bem com isso sem nos destruirmos. Tá? Thomas, para as pessoas encontrarem seus livros, né, e até outros que a gente não falou Tinha aqui. mais também, que até os que a gente como é que é? Como vencer a autossabotagem. Isso, Vença Sua Mente, um guia prático sobre a autossabotagem. Todos são guias práticos. Eu estou escrevendo agora um sobre a culpa, que é um tema também pouco falado, que são pessoas que andam com muita culpa. Todos são encontrados na Amazon e pelo menos esses dois têm cópias físicas, porque está acabando, eu tenho que mandar fazer mais. A gente pede por remessas,
Mas quem tiver interesse pode falar comigo, que a gente dá um jeitinho de conseguir. Durante todo o programa, né, apareceu o seu Instagram aqui embaixo. Isso, então as pessoas perfeito, podem te chamar também e procurar. Nossa, que legal. Eu acredito que o papo aqui rende até outro programa. Sim. Estava falando até nos bastidores com o Thomas que talvez aqui, se a gente não conseguisse, chamá-lo novamente, né, para que ele possa me ajudar. Até espero, já fica o pré-convite. Claro, com certeza. Pode também chamar a Karen, porque a Karen também é psicóloga. E eu sei que ela também ajudou na construção, né, da parte... eu esqueci da edição do livro, né? Karen, eu quero falar com você, viu? Quando você tiver um tempinho e você quiser, você está convidado, tá? Minha secretária, minha parceira de vida. Ela está aqui nos bastidores. Ela é uma parte importantíssima da minha vida. Nossa, que legal. Ô, Thomas, então, assim, devido ao tempo que a gente está esgotando, claro, eu queria convidá-lo a olhar para a sua câmera e fazer suas considerações finais aí. Gente, foi um prazer estar aqui. Como o Paulo disse, a Bia disse, é um assunto polêmico, é um assunto que não precisa ser escondido. Claro que a gente não precisa falar aos 7 mares, aos 4 cantos do mundo que está acontecendo. Procure o seu psicólogo, sua psicóloga de confiança, seus psicanalistas de confiança, tá? Abre o jogo com eles e com certeza isso é 100% superável, 100%, tá bom? Um pouquinho de ajuda, perseverança e psicologia, a gente chega lá, tá bom? Ai, que esperança, né? Isso é bom. Obrigado ouvir. por trazer essas palavras aí. Então tá bom. Obrigado, Thomas. Foi um prazer, gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado por vocês assistirem o programa Vamos Pensar e nos vemos na próxima, hein? Pergunto, vamos pensar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.